Tragédia. O Balanço Geral trata agora do assunto que causou repercussão nacional, aliás, até mesmo internacional. Uma comoção generalizada. A queda de um paredão de rochas no Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, interior de Minas Gerais, no último sábado. 4 barcos com dezenas de turistas foram atingidos. 10 pessoas morreram lamentavelmente. Outras ficaram feridas, algo impressionante, algo que chocou todos nós nesse final de semana, e nós nos solidarizamos com todas essas famílias. É impressionante o que aconteceu. 11h59, nos chocou a todos. Você vê ali exatamente o flagrante, aquele momento em que acontece a tragédia. Vamos juntos acompanhar a imagem emocionante de um reencontro. O reencontro entre pais de 2 garotos que estavam numa das embarcações atingidas e foram resgatados. É emocionante o reencontro. Nós ficamos imaginando, nós que somos pais, a emoção desse pai naquele momento, que recebe em seu colo o filhinho, ali com o colete, o colete salva-vidas. Tem o áudio, por gentileza? Coloca para nós, por favor. Solta aí, por favor. Coloca aí. Como eu te disse, é impossível imaginar essa emoção. Eu sou pai e fico imaginando uma situação dessa. Você imagina a preocupação dos pais em reencontrar os seus próprios filhos. Nesse caso específico, os filhos, afinal, muito bem, se salvaram, feito milagre dessa tragédia. Mas também é importante destacar agora, essa tragédia em Minas, ela acende um importante alerta para o nosso estado. Nós temos aqui os cânions de Xingó, na região de Canindé de São Francisco, na divisa com Alagoas, com características bem próximas. É um visual muito parecido, é um local espetacular, um centro extraordinário de turismo que chamamos de contemplação. Você contempla, você vê aquela maravilha, aquela obra extraordinária, divina da natureza, e você contempla, uma contemplação. Mas todo cuidado é pouco. Nós procuramos a Prefeitura de Canindé de São Francisco e a secretária de Turismo e Cultura, a Patrícia Vitor. Ela nos informou o que está sendo feito. Por gentileza, acompanhe. Cumprimentamos inicialmente os telespectadores da TV Atalaia e desde já externamos todo o nosso sentimento de pesar à cidade de Capitólio, em Minas Gerais, e aos familiares, dessa tragédia ocorrida lá no último final de semana. Quanto às indagações, e os questionamentos relacionados ao cânion de Xingó, nós gostaríamos de esclarecer que a realidade do cânion de Xingó é bem diferente da de Capitólio, geograficamente e pluviometricamente falando. O nosso cânion não tem passagem de água e cachoeira que crie pressão na parte superior dos paredões. Porém, diante do ocorrido em Capitólio, e por sempre trabalharmos com a prevenção, as cidades que formam o Complexo Turístico de Xingó, do qual envolve os 2 estados, Sergipe e Alagoas, já nos contactamos para fazermos juntos um estudo da área do cânion preventivo. Como havia dito antes, nós sempre trabalhamos com a prevenção para afastar toda e qualquer dúvida quanto à segurança daquele local. As visitações do cânion que ocorrem normalmente, do cânion de Xingó, são feitas de forma ordenada, com limitação do número de embarcações e visitantes, prezando sempre o cuidado devido com os nossos visitantes. Então, diante dessa atual realidade, infelizmente, de Capitólio, nós também nos preocupamos muito, em manter a segurança da nossa área, da região do cânion, e assim, contactamos todos os municípios de Alagoas, volto a dizer, que envolve toda a área do cânion, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Canindé de São Francisco, e como já disse, atuamos lá conforme a orientação da Marinha, e
por prevenção. Também estaremos nos reunindo aí nas próximas horas, próximos dias, para juntos fazermos também um estudo, né, de segurança daqueles paredões, que até o momento nunca foi identificado nada que aparentasse risco naquela região. Desde já eu agradeço, né, agradecemos a TV Atalaia por nos contactar a fim de esclarecer melhor a situação com relação ao nosso cânion, e desde já nos dispomos, né, para qualquer dúvida que venha ocorrer relacionada à nossa região turística. Secretária de Turismo e Cultura, Patrícia, muito bom o posicionamento. Muito conveniente o esclarecimento, mas sabe uma coisa que me chama muito a atenção nessas tragédias? Aliás, também é importante entender que a tragédia acontece e, consequentemente, essas medidas preventivas, depois elas ocorrem, mas uma coisa que me chama muito a atenção, autoridades brasileiras precisam acabar com essa mania de sempre culpar a natureza. Observe bem. A autoridade brasileira, ela culpa sempre a natureza, mas ela não traz para si, própria, a autoridade, para si, a responsabilidade também no que se refere à prevenção. Claro que os fenômenos naturais, eles ocorrem, mas esses fenômenos naturais também proporcionam uma possibilidade de prevenção. Existem estudos geológicos muito sérios nesse sentido. Então são várias e várias tragédias, eu não tenho tempo aqui para relacionar, são tantas que acontecem em nosso país e muitas das vezes nós não aprendemos a lição. E muitas das vezes fica desnudada a incompetência de autoridade brasileira no que se refere a essas questões. Por exemplo, as tragédias ocorridas com chuvas. Todos os anos há tragédias e sempre nos mesmos lugares. Em todo lugar por onde eu passo isso acontece e as autoridades, nossa, mas você viu como choveu muito, mas choveu como? Há quantas décadas nós não temos esse tipo de informação? Todos os anos, em todos os períodos. Não, mas aí não se pensa nas gestões, inclusive gestões anteriores, que não colaboraram nesse sentido de diminuir ao máximo o impacto dos fenômenos naturais. Nesse caso específico, não havia um estudo ou havia? Havia uma prevenção ou não havia? Tem que haver competência, tem que haver responsabilidade, tem que haver profissionalismo, tem que haver estudos nesse sentido de sempre haver essa prevenção. Atitudes preventivas nesse sentido, para que nós possamos diminuir ao máximo a possibilidade de tragédia.